Ele matou a sua família e agora ela quer vingança. Na análise de hoje falarei sobre um clássico da sessão da tarde, Orca, a baleia assassina. Se você é um fã de filmes de monstros e animais assassinos, se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nas minhas análises eu faço um resumo do filme, contando curiosidades e falando os pontos positivos e negativos, então fica o aviso de spoilers caso você ainda não tenha visto esse filme. Orca, a baleia assassina foi lançado em 1977. Mas Dino, por que esse nome se na verdade a orca é um golfinho? Pescadores espanhóis chamavam as orcas de assassinas de baleias, e com o passar dos anos, provavelmente por algum erro de tradução, acabou virando baleia assassina. E como a orca desse filme mata pessoas, eles aproveitaram esse nome. Esse filme foi baseado no livro escrito por Arthur Herzog, mas há quem diga que na verdade, o livro é uma novelização do roteiro do filme, já que os dois foram lançados no mesmo ano. O filme começa com essa cena linda, mostrando um casal de orca muito feliz, nadando e pulando. A produção usou um casal de orcas treinadas de um parque aquático na Califórnia. A fêmea se chamava Yaka e o macho Nepo. O que deixa essa cena ainda mais linda é a trilha sonora, composta pelo mestre Ennio Morricone, que infelizmente faleceu esse ano. Para mim, a trilha é a melhor coisa do filme, é a música que deixa a história mais emocionante. A seguir, conhecemos o Capitão Nolan e sua tripulação, que estão atrás de um grande tubarão branco para vendê-lo a um parque aquático. Nolan é vivido pelo Richard Harris, que fez mais de 70 filmes. Um de seus últimos papéis antes de falecer foi o Dumbledore, dos dois primeiros Harry Potter. Eles se encontram com a doutora Raquel e seu assistente, que estavam pesquisando as orcas. O enorme tubarão branco aparece. Nolan diz que ele pode ter uns 7 metros. As filmagens desse tubarão foram feitas pelo Ron Taylor, que também filmou um tubarão branco real para o filme Tubarão. O mergulhador cai na água e começa uma cena de suspense, no estilo de tubarão mesmo, e a orca aparece a toda velocidade, enorme, parecendo um tanque de guerra, e arrebenta o tubarão. A ideia desse filme surgiu com o inacreditável sucesso do Tubarão. O famoso produtor Dino De Laurentiis queria fazer um filme com um animal ainda mais poderoso que o tubarão branco. Então essa cena é como se fosse o produtor dizendo: olha só, a nossa orca é muito mais poderosa que o seu tubarãozinho, viu? Ao saber que a orca pode valer muito dinheiro, Nolan resolve capturar uma para vender a um parque aquático. Nolan erra um macho ferindo a barbatana dele e acertando a fêmea, e começa a cena mais perturbadora do filme. A fêmea tenta se matar entrando na hélice do barco, e ela fica gritando. Nolan a pendura toda ferida, e o macho fica ali só olhando. E para piorar, cai um feto gritando de dentro da fêmea. O Nolan fica tão horrorizado que expulsa o feto do barco com uma mangueira. Eu lembro que na primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei espantado. Eles tentam levar a fêmea, mas o macho fica batendo no barco. E Nolan resolve devolver a fêmea para o mar. O macho pula e mata um dos amigos de Nolan. A orca volta à superfície sob a luz vermelha do barco e olha para Nolan e o marca, como se o animal soubesse que tudo foi culpa dele. E a orca vai querer vingança. Esse instinto de vingança da orca realmente existe. Os ataques a humanos, mais comuns em parques aquáticos, podem ser uma vingança pelos maus tratos que esses animais sofrem nesses parques. Mas na natureza as orcas são dóceis e ataques a humanos são raros. Mas é claro que para a história fazer sentido, o filme vai levar esse instinto de vingança e agressividade da orca ao extremo. Muitos culpam esse filme por dar essa imagem de assassina às orcas. A direção desse filme é do Michael Anderson. É uma direção interessante, tem cenas muito bonitas e sinistras como essa. Mas as cenas de ação são meio genéricas. Além de orcas treinadas, a produção usou 2 bonecos feitos de fibra de vidro, borracha e látex. Um modelo tinha cerca de 1 metro e foi feito apenas para as cenas de natação. E o outro era um animatrônico em tamanho real com um homem dentro para mover as mandíbulas. Esses modelos eram tão reais que os caminhões que transportavam os animatrônicos eram bloqueados por ativistas que protegiam as orcas. No dia seguinte temos a cena mais triste do filme, onde o macho vai empurrando o corpo da fêmea até a praia. Esse comportamento é mais comum em orcas fêmeas, que ficam de luto pelos seus filhotes mortos. Existe o caso de uma orca que carregou seu filhote por 17 dias. A orca começa a rondar a ilha e isso incomoda os pescadores locais, porque o animal espanta os peixes. O legal é que dá pra saber que é ela, porque aparece a barbatana cortada.
Eu achei esse detalhe bem sacado. A orca afunda os barcos, mas poupa apenas o barco de Nolan. Nolan ainda não acredita que a orca está atrás dele e fica fazendo piadinha, até que ele vai na beira do mar e ela novamente aparece sobre uma luz vermelha e fica ali só olhando para ele. Nesse momento aparece um acidente de carro e eu fiquei tipo, o quê? Nolan muda de ideia e resolve matar a orca. Eu também achei estranho ele mudar de opinião do nada. Ele tem a ideia de atrair a orca com um boneco igual a ele e acertá-la com um tiro. A doutora Raquel diz que a orca não virá. Ela poupou o barco de Nolan para que eles lutem no mar. Nolan diz que não fará isso. Ele desabafa e diz que não teria coragem de dar um tiro na orca. Ele diz que já que as orcas podem se comunicar, ele tentaria olhar nos olhos dela e dizer que foi um acidente e que ele espera que o animal o perdoe. Nolan explica que sua mulher, que estava grávida, estava indo de carro para o hospital sozinha. O motorista bêbado bateu nela e a matou. Então faz sentido aquela cena do acidente. E também faz sentido essa mudança repentina do Nolan. Ele está entendendo a dor que ele causou à orca. Eu achei isso muito bem pensado. A orca reaparece e quebra uns canos de combustível e causa uma enorme explosão. Ô bichinho inteligente, hein? Lá está ela novamente sob uma luz vermelha. Dá pra ver que o diretor adorou fazer esse tipo de cena, né? Ela fica pulando enquanto tudo explode e é bem bonito. Nolan finalmente topou lutar com a orca, mas a doutora Raquel convence ele a não ir. O filme tenta forçar um romance entre esses dois, mas eu acho que isso não funciona. Então a orca ataca a casa de Nolan. Essa cena foi toda feita com uma maquete em miniatura. Nessa cena o Richard Harris dá umas cambalhotas e o interessante é que ele fez as próprias acrobacias e quase morreu em várias ocasiões. A orca arranca a perna de Anne, que fazia parte da tripulação do Nolan. O filme não deixa claro se ela morreu ou não, mas uma cena deletada explica que não, mostrando Nolan visitando Anne no hospital. Nolan fica cheio de ódio e vai para o mar junto com a Raquel e seu assistente, seu amigo e o Jacob, um nativo da ilha. Essa é outra cena muito bonita. A trilha sonora, todos os pescadores olhando o barco indo para o mar. O assistente fica moscando na beira do barco e é abocanhado pela orca. O mais irônico é que ele foi morto pela mesma orca que o salvou do tubarão lá no início do filme. Nolan percebe que a orca quer que eles a sigam. A orca os leva para uma região polar. Esse cenário foi totalmente criado em um estúdio em Malta. Nolan diz que essa orca não é tão esperta assim, já que o gelo vai impedi-la de subir para respirar. O legal é que a tripulação vai ficando isolada, sem combustível. O Nolan já enlouqueceu, ele ficou obcecado em seguir a orca. Pela noite a orca mata o amigo de Nolan e o Nolan já está destruído. Dá pra ver que a orca acabou com a vida dele. Ele diz: a orca amava sua família mais do que eu amava a minha. Isso é muito profundo. Nolan diz que será uma luta justa e lutará com a orca usando apenas um arpão. Ele acerta a orca, mas ela já havia empurrado um iceberg na direção do barco. E o Jacob morre esmagado pelo gelo. O barco afunda e agora Nolan e Raquel estão em cima de uma calota de gelo, fugindo da orca. É uma situação bem criativa. Eu adorei esse cenário. E toda essa batalha final é muito bem dirigida. A orca consegue separar Nolan de Raquel, prendendo ele em uma placa de gelo, e os dois ficam se encarando. Pra mim é a melhor cena do filme. A orca derruba Nolan na água e o joga com sua cauda, deixando o impacto matá-lo. É dessa maneira que as orcas matam as focas. Nolan morre, ele afunda e a música sobe. É uma cena muito emocionante. A orca olha para Raquel e vemos uma lágrima em seu olho. Eu achei um final muito corajoso por matar o personagem principal. E isso faz todo sentido com a proposta do filme, que para mim é uma história de um homem contra a natureza. E é claro que o homem perde. Raquel é resgatada por um helicóptero, e o filme termina com a cena da orca nadando livremente. Isso era o que eu entendi quando vi pela primeira vez, só que na verdade ela está entrando em uma caverna de gelo. Ela não vai conseguir subir para respirar, ela está entrando nessa caverna para se matar. Isso é muito pesado e triste. Então Orca, a Baleia Assassina tem uma direção mediana, a produção parece barata, os personagens são rasos, mas o protagonista é muito bem desenvolvido. O Richard Harris é carismático, ele consegue carregar o filme. A fotografia é bonita, a trilha sonora é maravilhosa. E eu adorei essa história de vingança entre um homem e um animal. Achei uma história muito bem escrita e aprofundada. Embora não seja perfeita, é um filme muito bom que eu adorei ter revisto. Qual a sua nota para Orca, a Baleia Assassina?
E qual a sua cena preferida do filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você acha que o Nolan merecia mesmo morrer ou não? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.